Opa, e aí pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje vamos falar a respeito de estabilidade em sistemas de controle, tá bom? E bem, antes da gente começar, é muito importante lembrar que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da playlist de controle. Então, se você estiver chegando de paraquedas, você ainda não viu a respeito de sistemas de primeira ordem, sistemas de segunda ordem, eu recomendo que você acesse a playlist e assista desde o começo, tá? É muito importante porque onde a gente conversa de sistemas de primeira e de segunda ordem, tem a base que vai ser abordada nesse conteúdo de hoje. Então, se você não tiver visto isso, você provavelmente não vai entender tão bem quanto a pessoa que viu desde o começo essa série, tá bom? Então, é muito importante para ajudar aí no seu aprendizado. E dito isso, vamos então começar a falar de estabilidade, tá bom? E bem, qual a importância da estabilidade, tá? Bem, uma coisa que é estável, né? Ela é algo que a gente consegue ter um certo controle, né? Convenhamos, assim, a palavra estabilidade, dá uma ideia assim de conforto, de algo que a gente pode esperar, de algo que a gente não precisa ficar ali meio que angustiado porque é uma bomba relógio, né? A gente pode imaginar um cone, né? Se eu coloco o cone pela base no chão, é algo que é estável. Mas se eu tento equilibrar um cone pela ponta dele, né, de ponta cabeça, eu sei que é algo que é instável. Posso até conseguir equilibrar, mas ali qualquer ventinho o cone pode cair, né? Então não é algo que é totalmente estável, né? Que eu possa ali ter controle sempre, né? Algo que pode me trazer angústia, porque eu não sei se ele sempre vai se manter daquela forma. Ele pode cair, ele pode ficar por tanto tempo. Não é algo que eu consigo prever, né? Então basicamente, a estabilidade, né, passando para a ideia de sistemas de controle, é o que faz a gente conseguir criar, né, projetar sistemas que atendam a determinada resposta transitória. Aquilo que a gente viu em sistemas de primeira e de segunda ordem, só era possível ter aquele estudo por causa que os sistemas eram estáveis. Então, eles sempre iam ter as suas respostas, né, seguindo aquele formato de gráfico, aqueles tipos de gráficos, né? E também era por meio da estabilidade que eu conseguia fazer aquelas especificações, né? Tempo de subida, tempo de acomodação. Tudo isso porque o sistema é estável. Se o sistema é estável, a gente consegue garantir isso, porque ele sempre vai responder seguindo aquele padrão, certo? Então, isso é o principal, né? Do porquê a gente tem que trabalhar com sistemas estáveis, tá? E o conteúdo de hoje é justamente para a gente começar a entender o que causa a estabilidade do sistema e como é que eu posso identificar se o que eu estou trabalhando é estável ou instável, certo? E bem, para entendermos mais a respeito do que causa a estabilidade do sistema, eu trago essa definição. O sistema linear invariante no tempo é estável se a resposta natural tende a zero enquanto o tempo tende a infinito. E eu quero destacar aqui para vocês essa parte. Se a resposta natural tende a zero enquanto o tempo tende a infinito. A gente já viu isso em sistemas de primeira e segunda ordem. E para refrescar a memória, eu trago essa imagem aqui, tá? Em que ele enfatiza as duas partes de uma resposta de sistema. Eu tenho a parte natural, que é essa aqui destacada de vermelho, e eu tenho a parte forçada, que é a destacada de verde aqui, certo? E aqui eu tenho um exemplo de função que descreve esse tipo de resposta, tá? Em que esse K1 e K2 são constantes, tá? E esse K1 vezes u de t, ele é a minha parte de resposta forçada, e o K2 vezes exponencial de menos 2t é a minha parte transitória natural, tá? Se eu colocar o tempo para o infinito, né? U de t ele é uma constante, né? A gente sabe que o degrau unitário ele basicamente é um gráfico constante do zero até do t igual a zero até o infinito, né? Então com isso aqui eu vou ter uma constante multiplicando k1, que é uma constante, então isso aqui eu vou ter uma resposta que converge para algo, tá? E aqui nesse segundo pedaço, né? Esse t aqui, né, eu vou ter exponencial elevado a menos 2t, né? Eu tenho uma exponencial negativa. E a gente já viu, exponencial negativa, quando eu boto o tempo tendendo ao infinito, isso aqui vai tender a zero, tá? Então, quando eu mando o tempo para o infinito, essa exponencial vai tender a zero. Como K2 está multiplicando essa exponencial, tudo isso aqui também vai tender a zero, tá? E no fim eu vou ter apenas o K1 vezes o U de t, né? No fim das contas. Que é o que vai causar justamente essa constante aqui no final, aqui pro final do meu gráfico, certo? Então, isso é uma tradução da estabilidade,
tá? Eu basicamente vou conseguir em algum momento, tá? Em algum instante o meu gráfico vai convergir para um certo ponto. Ele pode ter até uma variação aqui antes, uma oscilação, um crescimento, um decrescimento, mas em algum momento ele vai estabilizar em algum ponto, tá? E essa estabilização, né, essa questão dele convergir e chegar numa constante, é justamente porque eu vou ter minha resposta natural se anulando à medida que o tempo vai tender a infinito, tá? Bem, para melhorar, né, nossa ideia aqui, um sistema é estável se toda entrada limitada gera uma saída limitada. Ou seja, eu vou ter algo que converge para dentro do meu sistema, então eu vou querer também algo que converge saindo do meu sistema, né, a resposta dele. E é muito importante a gente entender, né, essa parte, entrada limitada, saída limitada, tá? Porque existe um termozinho que a gente vai ver muito, que é o BIBO, tá? Que seria basicamente entrada limitada e saída limitada em inglês, pegando as iniciais dos nomes, tá? E isso aqui é uma outra ideia do que causa a estabilidade do sistema, tá? Para a gente reforçar mais ainda, eu botei outro exemplo aqui de resposta natural, exponencial de menos a t multiplicando uma senoide, tá? E bem, se vocês observarem, quando jogar o tempo para o infinito, o que vai causar esse termo inteiro zerar é a exponencial, porque ela tem um expoente negativo. Então a gente pode afirmar, né, que o que vai causar estabilidade, né, no caso, principalmente olhando para os sistemas de primeira e de segunda ordem, é minha exponencial com expoente negativo. Porque a minha resposta natural ela sempre vai estar sendo multiplicada por essa exponencial, tá? E se ela está sendo multiplicada por essa exponencial, quando a exponencial tender a zero, tudo que está multiplicando ela vai tender a zero também. Então isso é o que vai garantir a estabilidade do meu sistema, porque tudo que varia, né, a senoide que varia, a própria exponencial que causam variação no gráfico, eles vão começar a tender a zero. E o que vai mandar são as partes constantes que vem lá da minha resposta forçada, tá bom? Mas o que é que causa esse expoente negativo na exponencial? A gente já viu no sistema de primeira ordem que é basicamente o polo do meu sistema, e a gente viu que no caso do sistema de segunda ordem é a parte real do meu polo. Né? Porque tem que lembrar que como é um sistema de segunda ordem, ele pode ter a parte real e a parte imaginária. Mas o que vai para o expoente da exponencial é minha parte real. E, então, isso nos leva, né, se eu botar um mapa de polos, né, o menos A é um polo, certo? E se vocês observarem, né, como o que vai para o expoente da exponencial é só o número real, é a parte real do meu polo, então claramente o que me preocupa é a esquerda e a direita, porque o que controla a parte real do meu polo é o eixo X, certo? Os polos negativos eles vão estar do lado esquerdo, os polos positivos vão estar do lado direito. Se a gente sabe que o que causa estabilidade é justamente o expoente ser negativo, então a gente pode afirmar que sistemas estáveis possuem funções de transferência em malha fechada com polos apenas no semiplano da esquerda, porque eles vão ser negativos. Se eles são negativos, as minhas exponenciais também vão ter expoentes negativos. Logo, quando meu tempo tender a infinito, essa resposta natural vai tender a zero, tá? E isso vai garantir a estabilidade do sistema. Bem, então a gente sabe, né? O sistema ser estável quer dizer que todos os seus polos vão estar no semiplano da esquerda, tá bom? Por exemplo, esse aqui do lado, tá? Esse gráfico aqui da esquerda. A gente pode ver, tá aqui os três polos, né, dele, né? Tá aqui o menos, 2 pontos alguma coisa, e tá aqui os dois polos, né, que eles, no caso, são a parte real, que é negativa, e tem os dois pedaços imaginários, certo? Mas, no caso, todos eles estão localizados no lado da esquerda, certo? Logo, se vocês verem pro gráfico, né, apesar de eu ter umas oscilações aqui no começo, vai ter em algum momento o gráfico vai se estabilizar, ele vai convergir para um certo ponto, tá bom? Uma observação, né, que, enfim, a gente sabe que todos os polos, para estar no semiplano da esquerda, os polos têm que ser negativos. Então a gente pode afirmar que os termos de denominador, eles serão nesse formato aqui, S mais AI, né? Porque quando eu for calcular o polo, né, que é justamente o que vai zerar esse termo, é o S igual a menos AI, certo? Que é negativo. Então, a gente vai ter vários termos nesse formato. Por exemplo, eu tenho aqui S mais 1, S mais 2, tem um S aqui sozinho, que seria tipo um S mais 0, por exemplo, né? Então, o meu denominador ele vai estar com esses termos aqui, certo? Se eu multiplicar todos esses termos, né, entre si, se eu multiplicar todos esses termos entre si, eu vou obter um polinômio. Vocês concordam? Se eu pegar o S e vou multiplicar com S, aí dá S ao quadrado. Aí eu pego o S e multiplico com 2, dá 2S. O 1 eu vou multiplicar com S, dá 1S. E 1 eu multiplico com 2, dá 2. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter um polinômio, certo? E se eu multiplicar por S, eu vou ter outro polinômio, que seria um polinômio de grau 3, certo? E eu quero que vocês observem o seguinte ponto. Se eu tiver um coeficiente negativo, tá? Se eu tiver algum coeficiente negativo no meu polinômio, isso quer dizer que algum dos meus termos tem um S menos A.
I, no caso. E se eu tenho um S menos AI, isso quer dizer que eu vou ter um polo positivo. E se eu tenho um polo positivo, eu não tenho um sistema estável. Outro ponto. Se no meu polinômio tiver faltando algum termo, tipo, sei lá, o polinômio é grau 3. Só que eu não tenho um termo S ao quadrado. É só, tipo, alguma coisa multiplica S ao cubo, mais alguma coisa multiplica S e pronto. Não tem um S ao quadrado, nem um S elevado a zero. Se eu não tenho esses termos, é porque alguém cancelou alguém, né? Então, isso também implica que eu tenho algum polinômio positivo, porque eu tenho algum S menos A aí, certo? Então, se tiver esse caso, né, de faltar algum pedaço do meu polinômio, ou tiver algum coeficiente negativo, eu já sei que o meu sistema não é estável. No entanto, se eu tiver todos os termos do meu polinômio e todos eles forem positivos, isso não implica já que o sistema é estável, tá? É uma esperança de que o sistema é estável, mas não é tipo garantia. Isso nos mostra aqui o segundo exemplo, né? Vocês podem ver que ele tem basicamente o mesmo denominador que o de cima, certo? Mas se vocês forem ver os polos, eles são diferentes, né? Eu tenho dois polos aqui no lado da direita e, consequentemente, o meu gráfico ele não converge para um ponto, ele fica oscilando infinitamente, certo? Então, para eu descobrir, né, se o meu gráfico é estável ou não, eu teria que basicamente ir atrás da posição dos polos, né? E aí seria, tipo, calcular os polos, né? Eu ia encontrar os polos, ou eu ia resolver as raízes do polinômio, e a partir das raízes do polinômio eu ia, consequentemente, encontrar os polos também. Só que tudo isso é muito trabalhoso. Se eu pegar, por exemplo, um caso em que tem um S elevado a 10, né? Que são 10 polos, né? Daqui que tu calcule todos os 10 polos é muito tempo, muito tempo mesmo. Aí vem a ideia, né? Você pode usar computadores, calculadoras, mas como aqui a gente não considera essa situação, né? A gente tá falando em um mundo em que você não tem acesso a essas ferramentas, certo? Da forma que a gente estuda. Então, a gente tem uma saída por um critério chamado critério de Hooft. E esse segundo nome que eu não sei pronunciar. E bem, esse critério, ele vai nos ajudar a encontrar, né? Mais ou menos onde estão localizados os polos. E por meio disso a gente vai conseguir identificar se o sistema é estável ou não. Antes de apresentar esse critério, é muito importante deixar claro que aqui a gente não vai demonstrar, não vai provar esse critério. Por quê? Os próprios livros didáticos, inclusive o próprio livro base que a gente está utilizando aqui para a construção das aulas, ele não é muito claro a respeito disso, ele não entra na prova do critério, tá? Porque é algo que está muito fora do escopo, tá? Ele realmente tange pontos que não envolvem o escopo da graduação. Então é algo bem mais avançado. Então o que a gente vai se concentrar aqui, que é o que nos interessa no contexto que a gente se encontra, é basicamente entender como é que esse critério vai nos ajudar a saber se o sistema é estável ou não e como é que a gente pode usar ele para fazer algumas interpretações. Basicamente isso, tá bom? Então deixando bem claro, porque algumas coisas eu vou só tipo jogar, vou ensinar como é esse critério, como é o algoritmo dele, né? Aí por que funciona, aí são coisas muito profundas que a gente não vai entrar agora, tá bom? E bem, o que é que esse critério vai me dizer? Ele vai me dizer quantos polos estão no semiplano da esquerda, tá? Lembrando que ele vai me mostrar a quantidade de polos, não exatamente as coordenadas dele. Eu vou saber que eles estão em algum ponto do lado da esquerda, mas eu não vou saber exatamente qual é o valor da parte real, qual é o valor da parte imaginária, isso eu não vou saber, tá bom? Para deixar muito claro. O critério, ele ajuda apenas em a gente saber quantos polos estão sempre plano da esquerda. Se eu tenho, por exemplo, um S elevado a 8, né, ele é um polinômio de grau 8, eu vou ter 8 polinômios. Polinômios não, perdão, 8 polos, certo? Se eu tenho 8 polos e eu usar esse critério e ver que eu tenho 8 polos no semiplano da esquerda, obviamente todos os meus polos estão no semiplano da esquerda. Então o sistema é estável, certo? Então é dessa forma que o critério de Hooft vai nos ajudar. E bem, como é que ele funciona? Ele é uma tabela, certo? Uma tabelinha que a gente monta seguindo um algoritmo, que eu já vou explicar para vocês. E a partir depois da montagem dessa tabela, a gente vai fazer uma interpretação e ver quantos polos estão no semiplano da direita, da esquerda, ou sobre o eixo JW, né? Que seria o caso de polos que só tem a parte imaginária, tá bom? Bem, eu botei aqui um exemplo, certo? De função transferência, né? Aí eu já botei com o polinômio montado, né? Então todos os coeficientes, todos eles são positivos. Então o sistema ele ainda não dá para saber se ele é estável ou é instável, certo? Então a gente vai ter que utilizar o critério de Hooft, certo? Bem, para começar a tabela, a gente vai listar todos os S's, né, do grau maior ao grau menor. Então o meu maior grau aqui é o S elevado a 4, então vai S elevado a 4, S elevado ao cubo, S elevado ao quadrado, S elevado a 1 e S elevado a 0, tá?
monto as linhas da minha tabela. Agora, para preencher esse lado aqui das colunas, né, como é que funciona? Inicialmente, a gente vai pegar os coeficientes do meu polinômio. Aqui na primeira linha, eu vou pegar começando pelo de maior grau e eu vou pulando para o próximo, né, pulando um grau. Então aqui eu vou pegar o A4, aí pula para o A2, que pula para o A0, certo? Na segunda linha, que é a de baixo, eu vou colocar justamente os polinômios que eu pulei, que nesse caso é o A3 e o A1. Então ele fica preenchido já dessa forma, tá? Aqui na primeira linha, A4, A2, A0, tá? E aqui A3, A1, e aqui como ficou sobrando, né, porque eu não tenho mais coeficiente, eu boto 0 aqui, certo? Pronto, agora a gente vai ver como é que eu faço para preencher essas três linhas de baixo, certo? Bem, é um algoritmo, certo? Que eu vou mostrar como é que ele funciona e vocês vão ver que tem um padrão. Mas se ficar meio confuso no início, é só rever, pega um papel, vai fazendo junto comigo, que aí dá para acompanhar e entender melhor qual é o padrão para montagem dessa tabela, tá bom? Bem, vamos lá. Eu botei aqui uns elementos, né? B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, apenas para facilitar a nossa referência, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai calcular essa linha aqui, né? Como é que eu encontro o valor aqui do B1, do B2 e do B3? É o seguinte, tá? Vamos lá. Inicialmente, eu vou pegar esses dois elementos aqui que estão na primeira coluna, certo? O A4 e o A3, que eu já tenho o valor deles, tá bom? Eles vêm aqui, ó, A4, A3, beleza? Botei A4, A3. Como eu quero encontrar o B1, né? Eu vou pegar justamente o A2 e o A1, certo? Tá aqui, ó, A2, A1. Monto isso aqui, eu vou fazer o determinante disso, tá? Determinante, para quem não lembra, é uma representação escalar de uma matriz, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é o determinante mais simples, né? Em que eu vou basicamente fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar A4 vezes A1 menos A2 vezes A3, certo? Essa é a fórmula que sai desse determinante, tá bom? Daí eu vou fazer o jogo de sinal por causa desse menos aqui e vou dividir por A3, que é justamente o elemento que está logo aqui em cima do B1, tá bom? Bem, para o B2, a gente continua mantendo o A4, o A3, certo? O denominador continua sendo também o A3. O que vai mudar é o que vai estar aqui na segunda coluna aqui dentro da minha matriz aqui que eu estou fazendo o determinante. Que eu vou justamente pegar agora o A0 e o 0, certo? Que é justamente o que está aqui, ó, mais ou menos aqui na diagonal aqui do B2, certo? Então eu fiz isso, calculo o determinante, jogo de sinal, divido por A3, eu encontro o valor de B2. E o B3? Bem, o B3 a gente vai avança aqui para essa coluna que não tem nada, por isso que é 0, 0, como vocês podem ver. A gente mantém o A4, o A3, como vocês podem ver, o denominador continua sendo o A3, certo? E aqui tem um jogo de sinal. E pronto, fazendo essa conta aqui, a gente encontra o B3, tá bom? Agora a gente vai ver como encontrar C1, C2, C3, tá bom? Vamos lá. O C1, eu vou pegar A3, B1, certo? Que é o que está aqui na primeira coluna, já sei o valor de A3, já sei o valor de B1. Como eu quero encontrar o C1, eu vou pegar o A1, B2, que é justamente o que está aqui na diagonal do C1, tá? Então tá aqui, ó, A1, B2. Vou dividir por B1, que é o elemento que está logo aqui em cima, certo? Do C1, tá bom? Tem um joguinho de sinal aqui, depois do determinante, divido por B1, eu encontro C1. C2, mesma ideia, avanço, vou ter 0, B3, certo? E aqui A3, B1, beleza? Que é o que eu peguei aqui, ó. Mantenho o A3, B1, mantenho o denominador B1, eu só avanço o 0, B3 aqui, certo? E para o C3, 0, 0, tá? Eu mantenho o A3, B1, como vocês podem ver, e a divisão por B1, tá bom? Aí, dessa forma, eu encontro os valores de C1, C2 e C3. Agora vamos para a última linha, que é a D1, D2 e D3. Uma ideia bem semelhante. Para encontrar a D1, eu faço o seguinte, eu vou pegar a B1, C1 e a B2, C2, certo? Então, tá aqui, ó, B1, C1, B2, C2. E eu vou dividir por C1, que é justamente esse elemento aqui, tá bom? Para a linha D2, eu vou pegar B1, C1, B3, C3, como está mostrado aqui, dividido por C1, certo? E para pegar a linha D3, eu vou pegar a 0, 0, com B1, C1, né? E dividido por C1. Pronto. Dessa forma, eu tenho agora toda a minha tabela preenchida. Eu tenho A4, A2, A0, A3, A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Montei minha tabela, tá bom? Caso não tenha ficado muito claro o padrão, né? Como é a lógica de você calcular os elementos, basta assistir do começo novamente a montagem da tabela e acompanhando com o papel escrevendo, que com certeza vai ficar fácil de você acompanhar o algoritmo, certo? Bem, para fechar o vídeo de hoje, agora que a gente montou a tabela, basta a gente ver a interpretação que a gente tem que fazer para saber quantos polos estão na esquerda e quantos não estão na esquerda, tá? Então vamos lá. Eu botei um exemplo aqui de tabela com valores numéricos, né? Então tá aqui o valor dela, aqui 1, 31, 103, 00, 72, 00, 103,
0 e 0, como vocês podem perceber, tá bom? Tá aqui a tabela montada, com valores numéricos, tá bom? E aí o que é que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente pega aqui os elementos da primeira coluna e vê os sinais deles. Então, 1 mais 1, aí vem o mais um mais. Aqui é menos 72, é um número negativo, então boto menos aqui. 103 é um número positivo, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ver quantas mudanças de sinal ocorreram, né? Daqui para cá não teve nenhuma mudança de sinal, continuou sendo mais. Daqui para cá eu tive uma mudança de sinal, tá? Que foi do mais para o menos. Depois eu tive outra mudança de sinal, do menos para o mais, como vocês podem ver. Então eu tive duas mudanças de sinais, certo? Logo, se eu tenho duas mudanças de sinal, eu vou ter dois polos que eles não vão estar no semiplano da esquerda, tá? Por quê? A interpretação que a gente tem que fazer é a seguinte, né? O número de raízes do polinômio que estão no semiplano direito é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna, certo? Então, se eu tiver essas duas mudanças de sinal, quer dizer que eu tenho dois polos que estão no semiplano da direita, certo? Ou seja, eles não estão no semiplano da esquerda. Logo, um sistema é estável se não houver mudança de sinal na primeira coluna da tabela, tá? Se eu não tiver nenhuma mudança de sinal na primeira coluna da tabela, isso quer dizer que meu sistema é estável, certo? Logo, para esse exemplo aqui, como eu tive duas mudanças de sinal, ele é um sistema estável, tá? Porque eu tenho dois polos que estão no semiplano da direita. E pronto. É basicamente isso o critério de Root. Monto a tabela, seguindo um algoritmo que eu mostrei para vocês. Depois que eu monto a minha tabela inteira com os valores numéricos, eu vejo a primeira coluna dessa tabela e eu vejo como é que está o sinal de cada linha, certo? A partir daí, eu vejo se de uma linha para outra teve alguma mudança de sinal. E aí, se tiver pelo menos uma mudança de sinal em alguma linha, eu já sei que o meu sistema é instável, tá? E o número de polos que vão estar no semiplano da direita é justamente quantas mudanças de sinal eu tive, tá bom? Lembrando que é mudanças de sinal, não é tipo a quantidade de vezes que apareceu menos, é mudança de sinal, tá? Se eu tivesse mais, menos e menos, eu só ia ter uma mudança de sinal, que foi da segunda linha para a terceira, né? Mas nesse caso aí eu tenho duas mudanças, né? Da segunda linha para a terceira e da terceira linha para a quarta, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai tratar alguns casos mais particulares, uns casos especiais que podem acontecer na tabela de Root, que podem dar alguns problemas na hora que você for fazer algumas contas, e a gente vai ver como é que a gente lida com esse tipo de situação, tá bom? Mas para o vídeo de hoje é isso, né? A ideia era mais a gente entender o que causa a estabilidade do sistema e ver formas da gente conseguir saber rapidamente se o sistema é estável ou não. Eu espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu sou muito aberto a feedbacks, então qualquer comentário aí, fiquem à vontade para fazer a respeito do vídeo. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.